Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começa agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Hoje, você sabe, naquele formato diferente, especial, com tempo definido para as respostas e comentários. Olha, o tema é terrível, né? Na Bíblia há histórias bastante curiosas, algumas até escabrosas, né? E uma dessas histórias diferentes é a história de um jovem Jefté, né? Ele viveu num período muito conturbado da história de Israel, período de juízes, e nessa época, segundo o próprio autor do livro que tem esse nome, livro de Juízes, cada um fazia o que achava melhor, cada um seguia o seu próprio nariz, né? E então a confusão se estabeleceu. O Jefté era filho de um homem bom, mas a mãe dele não tinha boa reputação, ela era uma mulher considerada uma... E por causa disso ele não recebeu herança, e os seus irmãos o discriminaram e o expulsaram de casa depois da morte do pai. Mais tarde, por causa das reviravoltas que o mundo dá, ele transformou-se num grande líder de um exército que iria livrar o próprio povo que o havia expulsado de casa dos inimigos. Então ele faz uma oração, e nessa oração ele decide entregar em holocausto a primeira pessoa que ele visse se ele voltasse vitorioso da batalha. Só aí a gente já começa a ver alguns problemas, né? Deus nunca exigiu sacrifício humano, então por que ele fez um voto destes? E para desespero de Jefté, ele foi vitorioso e a pessoa que ele encontra na volta é a filha, única filha. E aí ele fica em desespero porque ele havia votado ao Senhor entregar em holocausto a primeira pessoa que ele encontra. E aí a gente não sabe o que aconteceu. Alguns entendem que ele cumpriu o voto e, portanto, sacrificou a sua filha única em holocausto ao Senhor. Outros dizem que não, que a leitura do texto permite, sem grandes dificuldades, entender que o que Jefté fez foi impedir a filha de casar-se. Ele a consagrou ao serviço de Deus, transformando-a numa espécie de freira daquela época. Ela ficou impedida, portanto, de casar, ter filhos e de, portanto, continuar o nome do seu pai, né? A grande dificuldade é que o nome de Jefté aparece no Novo Testamento, no capítulo que a gente chama de Galeria dos Heróis da Fé. Ele é alistado ao lado de Abraão, Moisés e outros grandes exemplos de fé e de piedade. Como é que Jefté pode ser equiparado a um exemplo de fé, tendo esse tipo de experiência? Por exemplo, votado um sacrifício humano e possivelmente executado a própria filha em holocausto a Deus. Deus nunca exigiu sacrifício humano, como é que isso pode ser um exemplo de fé? Né? O que esse cara está fazendo na Galeria dos Heróis da Fé? E a questão de fundo é a seguinte, ele sacrificou ou não a filha? Deus aceitou esse tipo de coisa? Por quê? É o que nós vamos discutir. Está no ar o Vejam Só. Olá, começamos agora o programa Vejam Só, um oferecimento da Academia Teológica da Graça de Deus, a Grade, que aliás era a sua ligação para que você se transforme num aluno, numa aluna e venha servir ao Senhor melhor, né? Daqui a pouco eu falo da Grade para você. Você deve se manifestar a respeito do tema de hoje para concorrer ao brinde da Grade, que a gente sorteia no final da edição do programa. E o caminho para você concorrer ao sorteio é a nossa enquete. O endereço eletrônico está no vejansó.com.br. Vote na enquete e é isso que te habilita para os sorteios, tá bom? Para tratar do assunto terrível de hoje, nós temos aqui mais uma vez o pastor Marcos Antônio da Silva. Ele é ministro do Templo Batista de Indianópolis. Paz e graça, pastor Marcos. Tudo bem com o senhor? Amém. Estamos aí alegres por estar aqui, por essa oportunidade e com esse grande desafio. Eu sei que, como você diz, é um dos
temas que eu julgo mais difíceis para a gente abordar. Né, é a pitonisa, consultada por Saul, e a outra é esse texto. Então, cremos que Deus pode nos dar graça e com grande temor, né? Não queremos aqui de forma nenhuma defender ou propagar uma heresia, mas com temor e discernimento e serenidade vamos conversar sobre esse assunto. Gostei da gravata do senhor. Está bem discreta, né? Um conjunto muito harmonioso de camisa verde, gravata amarela com bolinhas azuis. Não precisa nem dizer nada. Não vamos dizer nada, né? Não precisa, mas gostei muito. Foi o senhor que escolheu ou foi a irmã Elília? A minha esposa me inspira, né? Ela é a minha inspiração. E aliás, uma artista de primeiríssima, né? O dia que eu visitei a sua igreja, eu a conheci como pianista e deslumbrado com o talento que a irmã Elília tem. Essa era uma característica que era pontual para que eu casasse com uma pessoa. Ela tinha que ser primeiro pianista. Sério? Não acredito. Daqui a pouco a gente vai mostrar a irmã aí, as câmeras vão posicionar do jeito que ela possa. Você vai ver, né, quem é a irmã Elília, esposa do pastor Marcos. Pastor Marcos, enquanto isso, diga para nós, onde fica o Templo de Batista em Indianópolis e se o senhor ainda preside o Conselho de Igrejas Fundamentalistas aqui do Brasil? O Templo Batista de Indianópolis fica na Alameda do Jurupis, 1270, ao lado do Shopping Ibirapuera, né? E a igreja está no seu culto principal, está aberto para receber todos aqueles que assim quiserem chegar lá, aos domingos às 10h15 e às 19 horas. E nós, né, cumulativamente, temos o ministério junto à Sociedade Bíblica Trinitariana do Brasil, também a Comunhão Batista Bíblica Nacional, que terá, aproveitando a oportunidade, queremos convidar todos vocês do dia 11 a 15 de julho, lá em Caraguatatuba, no Hotel Mar, nós teremos o 23º Congresso Batista Bíblico, que abordará o tema Jesus está voltando. Você está preparado? Que legal. Então está aqui com o convite e você pode entrar lá no nosso site www.cbbn.com.br. CBBN. CBBN. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Cadê a irmã Elília? Aí, a irmã, esposa do pastor Marcos. Estamos casados há 29 anos. Que bênção, né? Amém. Seja bem-vinda, irmã. Do outro lado, para discutir essa questão difícil, nós recebemos o pastor Eginaldo Hélio de Souza, que é do Centro Evangelístico Vale da Bênção. Ele é escritor, apologeta, professor de teologia lá no Seminário Vale da Bênção, autor, né? Já falei que ele é escritor. Enfim, o que é que o senhor não faz, pastor Eginaldo? Paz e graça. Pelo reino de Deus a gente faz bastante, né? Pelo amor de Deus a gente faz bastante. E eu queria dizer, essa é a primeira vez esse ano que eu venho, dizer que eu gostei muito do cenário, tá muito lindo. Parabéns, parabéns. Realmente, é uma obra de arte. Né? Fica uma obra de arte, fica uma coisa caprichada, né? E eu fico feliz porque eu sei que esses são temas difíceis e às vezes é conversando que a gente consegue lançar alguma luz. Às vezes a gente não consegue resolver, mas pelo menos a gente consegue lançar alguma luz e deixar as pessoas um pouco mais tranquilas nesses pontos difíceis da Bíblia, né? Esse é um deles, né? Tinha que vir um apologeta mesmo, né? Agora, pastor Aguinaldo, onde fica o Vale da Bênção? Quem quiser encontrar o senhor pessoalmente, como é que faz? Vale da Bênção, ele fica no quilômetro 50 da Castelo Branco e cidade de Araçariguama. O Vale da Bênção ele é muito mais que uma igreja, é tudo um complexo de apoio de auxílios às igrejas, mas lá tem uma igreja, que é o Centro Evangelístico Vale da Bênção, e você pode ir aos nossos cultos lá, às quartas-feiras, às 19h30 e às 19 horas no domingo, também às 9h30 da manhã aos domingos. Nem sempre estou por lá, né? Às vezes ministro em algum lugar, mas é lá que você vai nos encontrar. O senhor também se faz acompanhar da sua esposa. Sim. Eu só não sei o nome dela. Lídia. Dona Lídia. Lilian de um lado e Lídia do outro. Tá bem. Ela vai... Olha lá, a irmã Lídia. Seja bem-vinda, irmã Lídia. Deus abençoe. Como o tema é difícil, os dois debatedores se fizeram acompanhar da assessoria das esposas. Vamos ver como é que vai ser. Daqui a pouquinho você vai conhecer a posição que cada um deles defenderá aqui hoje no Vejam Só, que está imperdível. Veja a matéria que apresenta o tema. A Bíblia realmente
textos magníficos. Eu, particularmente, gosto muito do livro de Hebreus, principalmente o capítulo 11, onde trata dos heróis da fé. São grandes exemplos. Agora, você já reparou num detalhe ali no versículo 32, que fala sobre Jefté? Mas não foi Jefté que sacrificou a sua própria filha? Você lembra dessa história? Não? Bom, então vamos ter muitas coisas para conversar hoje. Para início, abra aí a sua Bíblia, lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 32. Vamos ver o que diz esse trecho. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Está aí o nome de Jefté, junto com os outros nomes que com seus atos de heroísmo revelaram o grande poder da fé. Mas você lembra o que Jefté fez? Não? Então vamos analisar o texto que traz a história desse juiz do povo de Israel. Abra aí a sua Bíblia, livro de Juízes, capítulo 11. Observe comigo alguns versículos. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Jefté saiu vitorioso da batalha em questão, e quando retornou para sua casa, a sua filha, sua única filha, saiu ao seu encontro. Jefté então rasgou as suas vestes por conta do voto que tinha feito ao Senhor. O texto bíblico traz a seguinte conclusão para esta passagem. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o qual lhe fez segundo o voto por ele proferido. Assim, ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel. Chegamos ao ponto em questão do nosso debate de hoje. Como Jefté pode ser um exemplo de fé se ele sacrificou a sua própria filha? É exatamente esse sacrifício que divide as opiniões. Alguns acham que ele realmente sacrificou a sua filha e a ofereceu como holocausto ao Senhor. Já outros dizem que ele, na verdade, a ofereceu ao serviço da casa de Deus. As divergências não param nessa questão da entrega. Tudo começa no voto. Uma corrente diz que, embora o voto fosse sagrado, a ação, ou seja, o sacrifício humano, foi errado. Dizem que isso seria impossível, já que quando fez o voto, o Espírito de Deus estava sobre Jefté. E aí, o que você acha? Jefté sacrificou a sua filha? Sim ou não? Jefté foi precipitado ao fazer esse voto ao Senhor? Como Jefté pode ser descrito como um herói da fé? Olha, fique ligado, porque essas e muitas outras perguntas serão respondidas agora no debate do Vejam Só de hoje, que já está no ar. E serão respondidas, mas não por mim. É para isso mesmo, tem 2 gigantes da fé aqui que vão tratar do assunto naquele formato legal, com tempo definido para as respostas e para os comentários. Assim você extrai todos os argumentos do assunto e pode depois confirmar o que você já pensa ou mudar a sua opinião, né? Até o Midinho participou da matéria de abertura. Muito legal. Vamos ver a enquete que está desafiando você. Vamos lá. Primeiro, lá no vejamsó.com.br, né, tem a seguinte pergunta. Você crê que Jefté matou sua própria filha? Primeira resposta, sim. Ele a entregou em holocausto. Segunda resposta, não. Ele apenas a entregou ao templo, ao santuário, enfim, ao serviço de Deus, né? E a terceira resposta, não sei. Você vota na enquete para concorrer ao sorteio do relógio da grade, né? Hoje nós vamos sortear esse relógio que está aí, né, para você lembrar sempre que Jesus está voltando, como disse o pastor Marcos, vai fazer um congresso sobre a volta de Cristo, né? E cada segundo que passa é um segundo a menos para o fim de todas as coisas. E você já fez a sua tarefa? Você já está servindo ao Senhor da melhor maneira que você podia? A grade está aí para te ajudar a ser aperfeiçoado ou aperfeiçoado.
nessa tarefa, nessa obra de Deus. Todos os cursos da grade visam a obra do Senhor para que ela seja feita de forma cada vez mais eficiente, né? E visam, obviamente, o servo e a serva que vão ser aperfeiçoados na sua vida cristã. São mais de 600 filiais espalhadas no Brasil todo. Você anota o telefone da grade e liga amanhã no horário comercial. Agora já está fechado, né? Mas amanhã no horário comercial você pode ligar. 0 operadora 11 3115 0819. 0 operadora 11 3115 0819. Tá bom? Vamos lá. Vamos conhecer agora a posição que cada um dos pastores vai defender. Eu acho que o pastor Marcos é mais velho, né? O senhor nasceu que ano, pastor? 64. E o senhor? 70. Então, pastor Marcos começa. Qual vai ser a posição que o senhor vai defender, pastor Marcos? Ele já começa, né, jogando... Só fiz uma pergunta. A posição que nós vamos defender é buscar, através de uma coerência hermenêutica, defender que Deus não aceitava e não concordava com o sacrifício humano. E defender a partir do que envolvia os votos e as leis que norteavam essa atitude. Então, um dos princípios que nós entendemos e uma das regras que, graças a Deus, existe para nos orientar na interpretação dos textos bíblicos é que uma passagem não pode ser interpretada de uma forma isolada, ela tem que estar em concordância com as outras passagens bíblicas. Então, vamos procurar, através a Bíblia, explicando a própria Bíblia, defender a ideia de que não houve ali um sacrifício humano. Muito obrigado, pastor. Okay. Pastor Aguinaldo Hélio de Souza, do Centro Evangelístico Vale da Bênção. E o senhor vai dizer o quê? Eu vou defender o outro ponto, né? O outro lado, de que realmente houve um sacrifício humano, e também à luz de Hebreus 11, de que apesar disso não invalida a sua inserção nessa lista dos heróis da fé, mesmo que tenha havido um sacrifício humano. Diante também de todo o quadro, tanto do quadro de Juízos, quanto diante do que está em questão ali em Hebreus 11, da fé, houve sim um sacrifício humano, mas os motivos justificam a inserção dele como herói da fé. Muito obrigado, pastor Aguinaldo. O debate de hoje está imperdível. Aliás, o tema de hoje foi sugestão do... Cadê? Júnior Filho. Isso? Júnior Filho, ele mora em Campinas, São Paulo, usou o Facebook e vai ganhar esse livro aqui. Vai ser o livro do pastor Aguinaldo, né? Mas tudo bem, vai. É o livro do pastor Jonatas Dias Rodrigues, que também comparece de vez em quando ao Vejam Só. É um livro que analisa a história de Enoque, tá bom? Aliás, outro personagem bem esquisito do Antigo Testamento. O Código Secreto de Enoque está aqui. Vou sortear não. Esse é o prêmio, o presente para o Júnior Filho, lá de Campinas, que usou o Facebook para sugerir o tema de hoje, né? Nos termos que você está vendo aí, né? Muita gente fala assim, falem de Jefté. Isso não é tema, né? Agora, como é que Jefté pode ser modelo de fé se ele sacrificou a filha? Isso é um tema, tá bom? Siga o exemplo e faça o caminho do Facebook. Se quiser, tem o Twitter, ele ainda existe, né? O Twitter, @programa Vejam Só, Facebook /programa Vejam Só, ou o próprio site do programa, tem lá uma aba, um campo, sugestão de temas, é o vejamsó.com.br, sugestão de temas, você abre lá e escreve sua sugestão, sendo ela pautada, você ganha um presente da produção do programa, tá bem? E agora sim, antes de sair para o intervalo, o ósculo santo para o Alexandro Filho, ele nos enviou um e-mail para a direção da emissora, né, fazendo alguns comentários bastante generosos, né, ao nosso programa. Muito obrigado, viu, Alexandre? E pedindo, né, para o programa começar mais cedo. Né? Então, ele está fazendo coro aí com uma série de vozes, incluindo a minha. Né? Mas está aí. Obrigado, Alexandre. Deus abençoe. Obrigado pela sua audiência. A gente vai para o intervalo, volta já com o debate desse tema palpitante do Vejam Só.
Muito bem, voltando com o programa Vejam Só. Com essa tomada a gente lembra que a base de todas as nossas discussões e reflexões é sempre a palavra de Deus, regra única e infalível de fé e de prática de todos aqueles que creem no Deus da Bíblia, né? E hoje o tema é uma passagem das Escrituras que a gente vai discutir. Como é que Jefté, modelo de fé, se ele sacrificou a filha. Mas ele sacrificou a filha? Então, o pastor Marcos Antônio da Silva, do Templo Batista de Indianópolis, acha que não. E ele vai tentar demonstrar isso por meio de perguntas e respostas. A primeira pergunta ele vai fazer agora ao irmão Ignaldo Hélio de Souza, do Centro Evangelístico Vale da Bênção. Uma primeira pergunta é para a gente entender bem o assunto. Primeiramente, vamos abordar o tema, né? Ele é um herói da fé, né? O que caracteriza um herói da fé? Essa é uma pergunta. Essa primeira pergunta, pelo contexto de Hebreus, foram pessoas que realizaram algo de grandioso, algo de especial, movidos por esse sentimento de confiança em Deus. Até eu posso acrescentar, talvez eu entre aqui, que nem sempre significou uma impecabilidade, uma infalibilidade, muito pelo contrário. Não só ele, alguns dessa lista, eles são pessoas que até nós, esses dias alguém me perguntou de Sansão, né? O que Sansão tá? Me fala de Sansão, me fala daquele homem lá. O que tem para dizer dele? Porque realmente quando a gente vê a história dele, que é muito mais longa, muito mais até complexo, ele é muito mais complexo moralmente, a gente fica questionando. Mas um herói da fé é alguém que realizou algo grandioso e o realizou com confiança em Deus. O realizou com um sentimento de fraqueza própria, mas de confiança no Senhor. E o que Jefté fez, ele venceu o exército, e venceu o exército confiando em Deus. Depois, no versículo 33 e 34, tem ali uma lista do que esses homens fizeram. Uma delas é que eles puseram em fuga os exércitos inimigos, né? Foram bravos, fortes nas batalhas, e isso inclui também o Jefté. Então, ele é um herói da fé, porque ele não apenas pelejou, mas ele pelejou com uma grande confiança em Deus, com um propósito de honrar a Deus. Até mesmo assim, acho bonito o diálogo que ele faz, ele resgata toda a história. Eles foram acusados de tomar a terra dos amonitas e dos amorreus, e ele vai lá e consegue argumentar, né, mostrando o passado, que na verdade eles tentaram fazer tudo na paz, e quem deu para eles aquela terra foi o Senhor. Então ele era alguém que pautava suas atitudes, e inclusive aquela batalha pelo Senhor, né, pela sua confiança no Senhor. Ok, muito obrigado, pastor. Seus comentários, pastor Marcos. Os heróis da fé são pessoas que a Bíblia relaciona, que nos servem como exemplos. É lógico que quando nós pegamos a relação da fé, não podemos dizer que eles não erraram. Mas mesmo quando isso aconteceu na vida deles, foi num período de aprendizado, e em seguida nós podemos ver o testemunho do crescimento, né? E no momento final da vida deles, o testemunho que nós temos dele é que eles alcançaram o propósito para o qual o Senhor os chamou e se tornaram como um exemplo a ser seguido. Da mesma forma que nós olhamos para Davi, e a Bíblia o posiciona como homem segundo o coração de Deus, e isso, segundo o coração de Deus, não significa que em algum momento ele não errou, e nós sabemos do seu erro, mas junto ao seu erro veio também o arrependimento, e isso revelou que ele realmente tinha um coração segundo o coração de Deus. Então, quando nós pensamos nos heróis da fé, nós temos sempre, ao lermos o texto de Hebreus 11, alguém que nos serve como referência. E a grande questão é que, quando alguém nos serve como referência, como colocar essa pessoa ao lado de um comportamento e sobretudo, que envolve o nome de Deus. Nós entendemos que os outros heróis da fé tiveram os seus pecados, mas nenhum dos seus pecados envolveu a pessoa de Deus. Foram pessoas que eles praticaram na sua humanidade, seja o pecado da imoralidade, seja
o pecado da ausência de confiança, seja outras formas, mas o que nós estamos relacionando a Jefté não envolveu atitudes erradas que eles tiveram no seu cotidiano da vida, mas envolveu uma atitude que ele teve em relação ao próprio Deus. Deus está envolvido aqui na questão, e quando nós discutimos sobre isso, existe aqui não só uma atitude de Jefté, mas de certa forma uma receptividade de Deus. Então, eu penso que dessa forma, quando nós vemos, eu vou usar a palavra, a conivência de Deus nessa atitude, e é isso que pesa quando eu examino o texto, quando eu coloco Deus nessa situação, onde Deus está participando também desse ato, e é nisso que a gente faz essa ponderação, se ele está ali como herói da fé, e Deus se agradou dele e honrou o nome dele, colocando nessa galeria, como nós poderíamos colocar o nome de alguém na galeria que fez algo que era abominável aos olhos de Deus? Muito bem. Agora não há um arrependimento em relação a isso. Tá bom. Vamos lá. Pastor Aguinaldo, agora sua primeira... Minha pergunta seria o seguinte: nessa galeria nós temos pelo menos 3 nomes que eu penso que há um peso, né? Raabe, porque se nós considerarmos Raabe, não pelo fato dela ser uma prostituta, mas pelo fato dela ter mentido, né? Ela conseguiu o que ela conseguiu, ela teve um ato que também foge do padrão moral de Deus, que é a mentira. Nós temos o caso de Davi, e também é um caso pesado nesse sentido, e nós temos o caso de Sansão. Sansão, inclusive, se nós pensarmos bem, o término da vida dele foi um suicídio, né? Ele terminou a vida dele com um suicídio. O suicídio também não é algo aceitável. E aí a minha pergunta é se esses 3, e aqui só são 3, né? Eles podem ter sido inseridos nesse rol dos heróis da fé, porque também o Jefté não poderia estar nesse rol, apesar de ter cometido uma falha. 3 minutos, pastor. A primeira coisa eu nem quero discutir se ele deveria estar ou não deveria estar, não é? Eu creio, primeiramente, na soberania de Deus, eu creio em que a palavra de Deus é a verdade, e se ela diz que ele é herói da fé, não questionamos isso, ele é herói da fé. Agora, certamente nós vamos pensar em Abraão, que é um herói da fé, ele mentiu contra a sua esposa, nós vamos ver vários atos, e nenhuma dessas pessoas que estão aqui nós não podemos atribuir que eles eram infalíveis, nenhuma delas, inclusive Jefté. Agora, o que estamos aqui a atribuir e a julgar e a tentar entender e discernir é que oferece a Deus aquilo que Deus chama, segundo o texto de Levíticos, capítulo de número 4, que Deus chama de abominável. E eu só quero citar para que a gente possa entender de uma forma, vocês possam entender o que eu quero dizer com isso, de uma forma muito, muito simples. Desculpa, Levítico capítulo 5, versículo 4 e 5. Ou quando alguma pessoa jurar, pronunciando temerariamente com seus lábios para fazer mal ou para fazer bem em tudo que o homem pronuncia, temerariamente com juramento lhe for oculto e souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa destas coisas, confessará aquilo que pecou e sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu. E ele vai dizer o que eu estou dizendo aqui? Que a Bíblia já previa que pessoas podiam fazer votos de tolo. A Bíblia não é ignorante quanto a esse fato. Nós bem sabemos que Deus condena o sacrifício humano. E a Bíblia, entendendo que o homem poderia em algum momento se envolver com algo que exigiria dele essa prática, Deus já antecipou
esse pensamento e já previu na lei de Levítico uma forma do homem não cumprir aquele voto que ele usa a palavra aqui, temerário, um voto temerário, ou seja, algo que era pecado, algo que era abominável, que ele não deveria fazer e ele fez na sua ignorância ou ele fez de uma forma tola e ele poderia de alguma forma redimir-se daquele voto, entendendo que aquele era pecado. Nós entendemos, e Jefté era um homem conhecedor da palavra. Ele conhecia a história bíblica, ele conhecia a lei de Deus, né? E ele se relacionou com os princípios bíblicos de uma forma muito sábia. Ele não era um homem também precipitado. Você pode ver que em todo o que envolveu isso, quando foram até ele questionou, não, mas se eu for para lá, eu vou ser líder, se eu conquistar a guerra. Ele fez várias questões e fez várias perguntas, então ele não era um homem precipitado. Ele teve 2 meses para pensar antes. Os seus 3 minutos já acabaram. Os 2 meses de Jefté não. Obrigado, professor. Não, tudo bem. Então, só encerrando, bom. Mesmo que ele tivesse votado o sacrifício humano, ele sabia que Deus não apoiava o sacrifício humano e ele tinha um recurso bíblico proposto por Deus para se redimir desse sacrifício. Amém. Pastor Aguinaldo, se o senhor precisar, o senhor tem 30 segundos a mais. Tá bom? Tá bom. Eu só ia comentar que quando eles são inseridos no rol de heróis da fé, é óbvio que eles vão ser inseridos por aquilo que eles manifestaram de confiança em Deus, e não pelos momentos de fraqueza, ou de falha, ou de desvio do padrão de Deus. E é importante pensar assim, que Jefté, quando ele faz o propósito, eu gosto da tradução aqui revisada, ele diz assim, ele faz o propósito dizendo, aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro. Então, é óbvio que quando ele faz o voto, o coração dele, jamais ia passar para a cabeça dele, eu vou sacrificar minha filha. Tanto que quando ele chega, ele vê, aquilo um choque para ele, foi um grande choque para ele. Então ele não fez o voto contando que ele viria a matar a sua filha, talvez nem que viesse matar uma pessoa, se a palavra pode ser traduzida por aquilo, né? Ele talvez pensasse no animal, em gado, em várias coisas, mas não estava pensando na filha. Então, o sentimento dele era um sentimento puro, era um sentimento realmente de confiança. A gente até pode pensar, sempre quando se vai defender, se fala da questão de Abraão, que Abraão também se propôs a sacrificar Isaac. E é correto matar uma pessoa? Não. Abraão sabia que era incorreto? Sabia. Mas ele foi e ele não tinha ideia de que Deus haveria de impedi-lo. Ou seja, no coração dele, ele estava disposto a realmente fazer aquilo. Então, quando a gente pensa em Jefté, ele toma isso com um coração puro, com o desejo realmente de obedecer a Deus e cumprir aquilo que ele havia se proposto, né? Eu sempre penso assim, eu sei que é chocante, né? É chocante, todo o contexto ele é chocante, mas o texto em si, ele tem uma clareza, ele faz o propósito, eu vou sacrificar aquilo que sai da minha casa, eu vou oferecer ao Senhor. Quando ele vê que é a filha, ele fica chocado com aquilo. Então ele pode ser colocado como herói da fé, o momento em que ele faz o voto, ele está agindo na confiança que ele tem em Deus. E em toda a batalha, você vai ver em vários momentos, ele vai falar do Senhor com ele, falar da vitória do Senhor, ele vai ser vitorioso. Então, até o momento em que ele chega na casa dele, o coração dele está tranquilo, está limpo, porque o desejo dele era oferecer algo ao Senhor pela vitória. A tragédia foi a hora que ele verifica que é a filha dele, aí a coisa muda de figura, mas mesmo assim ele vai cumprir. E pegando o contexto, tem mais 30 segundos, né? Pegando o contexto, acho que olhando o Juízes, a gente sempre vai duvidar do quanto que qualquer um deles conhecia da palavra do Senhor, né? O que a gente tem, o quadro que nós temos desse período é que cada um fazia o que bem parecia aos seus olhos.
Nós vemos em todo o contexto do livro de Juízes muito desconhecimento das normas bíblicas, mesmo por parte de outros heróis da fé, você não consegue captar esse conhecimento maior. Então, Jefté também ele está agindo pela fé dentro dessas limitações de devoção, de conhecimento da palavra de Deus que você tem nesse período. Primeira rodada feita, cada um fez uma pergunta. Vamos para a segunda então. Pastor Marcos. Olhando para o texto e o juízo que nós estamos fazendo, a pergunta: Deus aceita sacrifício humano? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Não. A resposta é claro, não. Agora, a proposta dele não foi oferecer um sacrifício humano. A proposta dele é uma proposta aparentemente incerta. Aquilo que saísse da casa dele, ele ia oferecer ao Senhor. Então, dentro do coração de Jefté, ele não tinha a ideia de que ele estaria sacrificando uma pessoa e muito menos a própria filha dele. Há uma inocência aqui, há um sentimento de temor a Deus aqui. A mesma coisa a gente pode, acho que, fazer aí o paralelo com Abraão. Deus aceita sacrifício humano? Então por que ele pediu para Abraão? Mas ele ia frear Abraão, ele ia parar Abraão. Só que Abraão também não tinha ideia daquilo. Abraão se propôs no seu coração fazer um sacrifício humano. Mesmo, talvez o caso de Abraão ainda era mais profundo, porque Abraão sabia claramente que ele ia fazer um sacrifício humano, mas dentro do coração dele havia um sentimento de fé. Aliás, tem um filósofo que explora muito isso, né, que é o Kierkegaard. Ele explora muito isso porque o sacrifício de Abraão vai contra uma série de valores, né, e de ética, e mesmo assim ele transcende tudo isso pela confiança que ele tinha em Deus. Então, o caso de Abraão é claro, eu sei que eu vou fazer um sacrifício humano. No caso de Jefté, ele não tinha esse conhecimento e esse entendimento. A ideia de precipitação, né? Ele falou que vou sacrificar ao Senhor, ele não parou para pensar que podia ser um ser humano, podia ser um escravo, ou até que podia ser um parente. Então foi realmente precipitação, mas não foi uma afronta a Deus. Foi uma manifestação da fé dele, talvez em algum momento de descuido, mas não era, com certeza ele não fez o voto entendendo que ele faria um sacrifício humano a Deus. Ok, obrigado, pastor Marcos. Eu falo assim, não estamos nem discutindo a pureza de Jefté no voto. Quando a gente vai estudar Abraão, é lógico que Abraão ainda não tinha todo um conhecimento de leis e princípios, que ainda a lei ainda nem havia sido dada, não havia ainda uma formação clara de um princípio, não que ele talvez não tivesse uma ideia sobre isso, mas Abraão certamente não tinha conhecimento político, não tinha conhecimento da lei, que depois foi normatizada. Certamente Abraão estava dentro de um costume pagão, que não tinha o temor de Deus. Deus estava ali chamando ele, não porque ele era bom, mas Deus, através dele, começou a realizar e formar, através dele, um povo com um conceito de vida. Então, eu creio que Abraão não tinha um conhecimento claro da lei. Ele vinha de um costume e de uma prática pagã. Mas, quando nós olhamos para Jefté, já é um outro momento da história, e nem sei o quanto ele sabia profundamente da lei, mas eu sei que por costumes e prática ele sabia o que podia e o que não podia oferecer como sacrifício, porque era um costume, já era um costume dentro do povo judeu. Agora, o texto mesmo de Juízes, capítulo 11, ele nos permite pensar de uma forma diferente. É lógico que ele, quando quis oferecer um voto a Deus, não pensou a filha, até o termo que é usado não é uma pessoa, mas é um objeto, até a palavra no seu original. Mas é interessante que quando ele chega e fala para a filha que ele fez um voto, e o voto incluía ela falou, cumpra-se em mim o voto, e ela pediu para que ele não cumprisse imediatamente, e que ela
chorasse então a sua virgindade. Agora, as perguntas que a gente faz para o texto é: qual o valor da virgindade para o falecido? Uma pessoa morta, o que lamentar a virgindade? Seria lamentar a virgindade de não ter casado antes da morte? Mas é interessante que no versículo 39 de Juízes capítulo 11, quando diz: e sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito, e ela não conheceu o homem, e daí veio o costume de Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar por 4 dias a filha de Jefité, o Gileadita. E esse lamentar não era lamentar a morte dela, e o costume judaico que é lembrado, e a cultura que ainda é reconhecida, era lamentar a virgindade. É interessante que, mesmo na cultura, não se reconhece a morte dela, mas se valoriza a virgindade. E quando nós interpretamos, considerando no texto que ela não foi sacrificada, no sentido morta, foi oferecida, separada, aí a gente pode entender e aceitar de uma forma mais, vamos dizer assim, pacífica o fato de que a virgindade aqui então tinha um sentido, que ela ia passar o resto da vida não conhecendo um homem, e isso na cultura judaica, não gerar filhos, na cultura judaica não se casar, isso era um problema cultural muito sério. Muito bem. Pastor Aguinaldo, sua segunda pergunta. A minha segunda pergunta é sobre o versículo 31. O voto dele diz o seguinte: aquilo que saindo da porta da minha casa me vier ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor, e o oferecerei em holocausto. Então, assim, o entendimento é que ele estava se propondo a sacrificar, oferecer em holocausto, uma oferta queimada, a primeira coisa que saísse da sua casa. Qual era realmente, a minha pergunta é, qual era a intenção dele, qual era o voto dele nesse caso? Ele não estava votando oferecer um holocausto, ou ele estava votando outra coisa? O que exatamente seria a ação do voto dele? O senhor compreendeu a pergunta? Compreendi. 3 minutos. Existe uma linha de estudiosos e teólogos que vão sugerir que a melhor, eu nem gosto dessa discussão, mas ele sugere que é perfeitamente cabível nesse texto, ao invés de usar o termo e, usar o termo ou. Existe uma corrente que entende que em vários textos bíblicos esse mesmo termo foi traduzido por ou e não e. Então seria ou oferecerei em holocausto. Mas não entrando nesse mérito, né, eu creio que poderíamos certamente entender que a visão que ele tinha era a visão do voto do sacrifício. O voto, segundo a orientação bíblica, é o sacrifício oferecido para Deus, ele teria que ser queimado, não é? E aqui o holocausto é isso, é colocar e queimar e transformar em cinza. Mesmo que não tivesse aqui essa discussão sobre se é ou, o holocausto envolvia queimar e transformar em cinza. Agora, quando nós vamos lá para Deuteronômio, capítulo de número 12, verso 31, diz assim: assim não farás ao Senhor teu Deus, porque tudo o que é abominável ao Senhor, o que ele odeia, fizeram eles a seus deuses, pois até seus filhos e suas filhas queimaram no fogo aos seus deuses. O termo usado em Deuteronômio capítulo 12, verso 31 diz: o Senhor é abominável e o Senhor odeia. Esse é o termo. Abominável, a gente entende a palavra quando você transforma aquele que foi criado para um fim, para um outro fim que não tem o propósito, ou que não se identifica com o propósito para o qual o Senhor criou. Então, ação. A segunda coisa, odeia. Nós entendemos que o que Jefté queria era fazer um sacrifício de gratidão a Deus. Olha, eu estou te dando esse presente para agradecer ao Senhor pelo seu favor a mim ofertado. Então ele pega como que a gente, em gratidão a outra pessoa, oferece um presente.
E aqui nesse momento, que se nós entendermos que ele sacrificou a sua filha, ele estava dando ao Senhor algo que Deus odiava e algo que Deus entendia como abominável. Esse é o termo, e eu creio que Deus não mudou até aquele momento, ele continuava odiando e entendia como abominável. E aquilo que a gente já citou, Levítico capítulo 5, permitia que votos como esse, que foram votos na sinceridade, mas se transformaram em voto de tolo, ele podia ser consertado. Mas só queria entender assim a resposta. Ele fez o voto. A intenção dele era queimar no fogo. Queimar no fogo. Está respondido. Então, ok. Agora seus comentários. Agora meus comentários. Então, assim, mas isso já, acho que isso já é muito importante para a gente perceber que essa foi a intenção dele. Então, a dúvida só vai ficar se ele cumpriu o propósito inicial dele, que no caso seria queimar, ou se apenas ele mudou, que no caso ele não teria cumprido a promessa. Ao invés de queimar, ele teria substituído esse sacrifício de holocausto por como foi colocado aqui, eu achei bonito, deixou ela transformar em freira, né? Então essa é a questão, qual dos dois ele fez? Ele cumpriu o propósito de queimar ou ele transformou ela numa celibatária, né? Em Israel não havia essa ideia de celibato, não é uma coisa que é normal da cultura de Israel. Em outros povos tem, mas em Israel não é costume o celibato. Então, tanto um quanto o outro não seria o costume. Agora, a grande questão aqui, sempre se discute isso, se fala da chorar a virgindade dela, né? O que é isso? Por que então chorar de virgindade dela? Seria realmente, se ela continuasse virgem a vida inteira, seria um drama, porque ela não teria filhos, isso para Israel seria ruim. Mas se ela vai morrer sem deixar descendentes, também isso é uma coisa dramática. Então, o fato dela chorar a virgindade é justamente ela cabe também desse fato de que ele teria cumprido o voto, mesmo que tenha sido um voto temerário, mesmo que tenha sido um voto acreditado, ele teria cumprido, através da morte dela, ela morreu virgem sem deixar descendência. Isso para ele também era talvez terrível, porque acabou com a linhagem dele. Mas o que me chama também a atenção aqui é que as filhas de Israel iam de ano em ano lamentar. Ela não vai com as filhas de Israel vão lamentar, ela não está no meio delas. Então, o que a gente compreende aqui é óbvio, ele se tornou um herói em Israel, ele trouxe um livramento para Israel, a própria Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre ele, então a gente sabe que o selo de Deus e a aprovação de Deus estava sobre ele, e isso foi um drama, ele fez um voto precipitado, cumpriu, e agora elas vão chorar a virgindade dela, por quê? Porque a linhagem, a descendência de um homem que foi de valor para a história de Israel, ela teve que cessar. Então aqui cabe nessa visão, cabe também que ela teria sido sacrificada, chorou a virgindade porque vai morrer e não vai deixar descendência, e a perda da descendência dele é uma tragédia em Israel. Também cabe. É só um comentáriozinho, mas o que diz que Jefté não podia ter outros filhos, a não ser ela? Bom, é uma questão também a considerar. vamos para o terceiro bloco já. Antes de sair para o intervalo, deixa eu fazer um convite para você que tem um comércio ou uma indústria, um negócio, prestação de serviço. Você já pensou em anunciar a nossa emissora? Não é difícil e os resultados são muito promissores. Acesse aí o facebook.com/HIT.comercial, HIT TV Comercial, ou o Instagram, @HIT TV Comercial, e você terá as informações para fazer os anúncios. A gente está indo para o intervalo, voltamos já com o Vejam Só. Vamos, como dizer assim, a terceira pergunta a gente aperta, né? Isso, é a hora de A pergunta é, Deus aceitou o sacrifício, a oferta
de Jefté? Vamos lá, pastor Aguinaldo. Essa é uma pergunta. Eu diria que Deus aceitou o voto de Jefté. Porque, como já foi colocado aqui, ele fez um voto de oferecer o que saísse ao Senhor. Ou seja, de expressar a gratidão dele a Deus. Saía tudo colocação do pastor, né? De expressar a gratidão dele a Deus. A gente tem aqui uma dificuldade, porque a gente conhece a história toda, né? Mas ele fez o propósito hoje, agora. Olha, se o Senhor me der a vitória, eu vou ficar muito grato, e o primeiro objeto que sair da minha casa, eu vou oferecer ao Senhor. Até agora não saiu nada. Não saiu filho, escravo, não saiu ninguém. Mas ele fez o voto ao Senhor de oferecer. Foi lutar na guerra nesse sentimento. O Senhor vai me dar a vitória e eu vou oferecer o meu sacrifício de gratidão ao Senhor. Venceu, terminou a guerra. Então, até este momento, tudo que ele fez está dentro da normalidade. Está dentro da normalidade. É o que várias pessoas que fizeram o voto já se propuseram. Então, eu posso dizer que Deus aceitou o voto do coração dele. É a mesma coisa. Se Abraão tivesse matado Isaac, Deus teria gostado? Não, eu creio que não. Mas Deus gostou do sentimento que houve em Abraão. Deus gostou da entrega, da renúncia, do propósito que ele fez. Então a gente só pode enxergar a história, o agir de Deus, dentro do nosso tempo, dentro da nossa perspectiva de tempo. Dentro da perspectiva de tempo de Jefté, ele fez tudo certo. Só o momento em que chega lá, que é a filha, que aí a coisa se complica, né? Penso que, vamos imaginar se ele tivesse conhecimento bíblico, se ele tinha, se ele não tinha, uma coisa que a gente nunca vai saber. Se ele podia, foi um voto temerário, vou mudar. A gente não sabe se ele tinha uma perspicácia para ter feito isso. Talvez ele não teve, talvez ele falou assim, não, eu agora foi ruim, foi besteira, mas eu vou ter que cumprir, né? Então eu digo assim que Deus aceitou o voto dele, Deus aceitou tudo que havia quando ele fez o voto, porque tudo isso está incluso até o final da batalha. O problema é depois da batalha. Agora, se me perguntar se ele deveria ter matado a filha, eu diria que não. A pergunta é, ele aceitou? Eu digo, é isso que eu disse, Deus não aceitou o sacrifício, mas Deus aceitou o voto. Está respondido. Seus comentários, pastor. Nós temos outros precedentes bíblicos que se relacionam com isso. Por exemplo, a ordem de Saul, que afetou diretamente Jonathan, que Saul proibiu qualquer pessoa que comesse até que a batalha terminasse, e Jonathan achou mel e comeu mel, e agora Saul tinha que cumprir o voto, e o povo não deixou, porque o povo entendia muito bem que aquilo não era cabível, era um voto temerário, né? Então, eu creio que a Bíblia é muito clara. Deus nunca vai concordar e aceitar aquilo que é contra Ele. Deus é um Deus de justiça, é um Deus de sim, sim, não, não, é um Deus de absolutos e não é um Deus de relativos. Ele não julga as coisas no momento, Ele julga as coisas a partir do seu caráter. Eu creio que em muitos momentos nós percebemos quando o Senhor intervém. A pessoa está dentro do plano dele e somente com um bom coração. Eu não creio num silêncio divino em que alguém que está servindo a ele com fé, que vai ser usado como exemplo de fé e baseado naquilo que a mesma Bíblia diz em Tiago, que quando a gente sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Deus não seria omisso diante de um pecado, sobretudo um pecado que foi feito dentro de um princípio de um bom coração. Existia princípios que poderiam ser usados, não era que Deus ia abrir um excedente para Jefté. Os princípios já haviam sido estabelecidos e Deus podia livrar Jefté daquela atitude. Quando a gente vê lá a lamentação das filhas de Israel, eu creio que se houvesse uma lamentação em função de Jefté, elas não foram lamentar o fato de Jefté não ter filhos, elas foram lamentar a verdade
da menina, né? Se a gente atribuir aquele texto porque eles estavam lamentando porque Jefté não teria uma nova uma geração, então eles iam lamentar em função de Jefté e não em função da moça. Então, novamente, eu coloco, qual é um princípio que a gente usa para interpretar a Bíblia? Quando nós interpretamos a Bíblia e essa forma de interpretar ela fere os absolutos da Bíblia, nós temos que rever nossa interpretação, porque a Bíblia não se contradiz. Então, quando eu leio em Deuteronômio que Deus abomina, quando eu leio em Deuteronômio que Deus odeia, ele usa a palavra odiar. Então, Jefté foi lá oferecer a Deus e Deus entendeu que o voto dele foi na inocência. Eu creio que se houvesse essa conclusão, eu creio que Deus, da mesma forma que interviu na guerra, Deus não estava indiferente, Deus interviu na guerra, se fez presente na guerra, deu a vitória a ele, foi uma intervenção divina, porque apesar dele ser um guerreiro, o número das pessoas com quem ele estava, o exército era maior, houve uma intervenção divina. Então, eu creio também que haveria uma intervenção divina nesse caso. Vamos lá. Pastor Aguinaldo, sua terceira pergunta. Minha terceira pergunta é a seguinte, ainda aqui do texto, né? Eu acho que ficou muito claro, pastor, assim, a posição é que no coração dele, ele ia fazer um sacrifício, um holocausto. Então, ele ia fazer um holocausto, na primeira coisa na mente dele, eu acho que o pastor também crê, ele nunca imaginou que fosse vir a filha, né, não pensou isso, mas foi a filha. E quando a filha fica sabendo e tudo, a filha diz assim, e ela disse, meu pai, tu abriste a tua boca, no versículo 36, tu abriste a tua boca ao Senhor. E ela disse assim, faze de mim conforme o que saiu da tua boca. Então ela concordou com aquilo que saiu da boca do pai. Se o que saiu da boca do pai era um sacrifício, e se ela concordou com o que saiu da boca do pai, isso não significa que ela estava de acordo em ser sacrificada, mesmo que fosse uma ideia errada, mesmo que fosse um voto temerário, o texto em si não mostraria que ela concordou com aquilo, e o texto em si ele tem mais tendência a mostrar que ele seguiu o padrão do voto, apesar de errado, do que mudou por estar errado. Esse texto não mostraria isso? O senhor entendeu a pergunta? Entendeu a pergunta? Eu queria que você focasse a pergunta. A pergunta se o texto diz que ela disse ao pai, faze conforme o que sai da tua boca, não significa que ela concordou com o sacrifício? Nós poderíamos, agora fala, o texto, ele não é tangente, ou seja, ele não tem uma narrativa de detalhes, como é o caso de Sansão. Ela nem sabia, eu não vejo aqui que o pai relatou para ela, olha, o que eu falei que eu ia fazer com você era matar você. O texto não fala de Jefté descrevendo para ela, olha, o que eu prometi, eu falei, eu nem sei o que o Senhor prometeu, mas ela imaginou que voto ao Senhor implicava em sacrifício. Ela imaginou, e certamente antes do pai partir, talvez era notório a ela aquilo que, não sei, é só suposição, tudo isso é uma especulação. Eu creio que uma coisa é clara, ele fez o voto de sacrificar aquilo que primeiro saísse da sua casa. Ele não imaginava o que iria sair, mas ele nunca pensou que seria sua filha. A filha veio, foi ela que saiu. Ele disse, eu tenho que cumprir o meu voto e eu vou cumprir o meu voto. E nada, eu tenho, se eu prometi, eu vou cumprir. A gente entende tudo isso. Agora, a questão que vai levar-nos a sugerir de que não houve um sacrifício é em função de que eu creio que o chorar lá sugere isso que ele ofereceu, porque Romanos capítulo 12, versículo 1, a Bíblia defende também o sacrifício que não se relaciona com a morte. Ele vai dizer, olha, há sacrifícios que são vivos. Né? Romanos 2, rogo-vos, porém, irmãos, que apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo. Você fala, mas é lá no Novo Testamento, né, que Paulo vai trazer essa ideia de que agora não é mais o animal, mas ele vai colocar no sacrifício as mesmas características que se exigia do sacrifício aceitável a Deus, que era o animal sem defeito, né, o animal não doente, o animal separado. Então, a ideia do sacrifício que agrada a Deus, que não envolvia
também era aceito por Deus. A Bíblia não nega isso. Agora, não vemos nenhum outro lugar um sacrifício humano que Deus concordou. Esse é o único texto que aparece a figura de um sacrifício humano que envolve a pessoa de Deus. O que é difícil para mim aqui entender é que foi oferecido para Deus. Se foi oferecido para Deus, é que Deus concordou que aquilo fosse consumado. E foi consumado, e se ele foi consumado dessa forma, foi consumado de uma forma que Deus não agradou. E se Deus... E não há nenhum momento um arrependimento, uma visão, nada que nos outros casos dos heróis houve uma correção, houve um arrependimento, houve uma disciplina. E aqui houve um pecado que não foi confessado, que não foi arrependido, que não foi tratado. Houve um silêncio em relação a esse pecado. É como diz, faz o que você tem que fazer, está errado e não vamos conversar mais sobre isso. E um silêncio completo depois desse versículo. Pastor Aguinaldo. Um comentário que é fazer, tem algumas coisas assim na Bíblia que a gente nem gostaria que estivesse lá, né? Às vezes eu falo assim, se a gente pensar um pouquinho na questão do inferno, é um negócio terrível, né? E eu falo assim, eu também gostaria que isso não tivesse na Bíblia, eu gostaria que a Bíblia não falasse que o castigo é eterno, né? Que é algo terrível, mas está lá. E aí eu penso também, eu gostaria de ler esse texto e entender que há esse espaço para dizer que não houve sacrifício. E a gente pensa assim que todos esses homens da Bíblia, eles sempre fizeram o que seria o mais correto a ser feito, né? Mas a Bíblia ela tem essa coisa de especial de mostrar as coisas como foram e não o que seria real. A gente sabe, a Bíblia, o Novo Testamento realmente fala de um sacrifício vivo, de uma entrega do nosso corpo a Deus, mas o texto do versículo 31, a gente entende que o sacrifício que ele pensava, ele não pensava, não espiritualizava a coisa nesse sentido, não. E a meu ver, assim, ele fala, por que eu fui abrir a minha boca precipitadamente? Então ele reconheceu que era uma precipitação, ele se arrependeu dessa precipitação, e é aquilo que eu coloquei. Há dúvida, ele teria a opção de não cumprir um voto temerário, ele sabia disso, ele tinha essa maturidade, tinha essa confiança. O texto não dá, eu acho que o texto não dá esse ensejo dele ter feito isso. Muito pelo contrário, a filha concorda, o pedido de chorar a virgindade, ela fala, então me dá um tempo antes que isso aconteça, de eu chorar a minha virgindade. A ideia é que ela irá morrer virgem, sem ser mãe, sem ter filhos. Inclusive, assim, falando, elas vão chorar a virgindade nessa ocasião. No versículo 40, as filhas de Israel, elas vão chorar a filha de Jefté, elas vão chorar a virgindade da filha de Jefté. Elas vão chorar a filha de Jefté em si, dá um ensejo para entender que ela não está mais entre eles. Então, acho que assim, olhando o texto como um todo, mesmo que seja um voto temerário, olhando o texto como um todo, se entende que fez uma coisa errada, mas que fez. Essa coisa errada foi feita. Eu acho que a grande questão que entra aqui é se por causa disso, e aí a pergunta, né, nossa pergunta, se por ter feito isso, Deus o excluiria do rol da fé. Aquele homem que fez um voto com toda sinceridade, que lutou em confiança em Deus, que recebeu o Espírito de Deus, ele não poderia, por causa disso, se ele tivesse sacrificado a filha, ele não seria digno de da fé? Eu acho que essa é a questão, né? Muito bem. Agora, caminhando para a parte final do programa, rapidinho, vocês vão responder uma mesma pergunta, começando com o pastor Marcos, depois com o pastor Aguinaldo, uma pergunta que foi gravada pela nossa equipe, e depois vocês vão responder uma pergunta minha. Se der tempo, né? Primeira pergunta, vamos lá. Se Jefté não sacrificasse a sua filha, ele estaria em pecado? Pastor Marcos, Estaria seja qual for o que o senhor entender como sacrifício. Estaria em pecado. Deus Jefté tinha que cumprir? Deus não se agrada de voto de tolo. Ele tinha que cumprir o voto. De qualquer forma, ele tinha que cumprir o voto. Agora, o que nós não podemos deixar, eu falo assim, o texto, da mesma forma que nós podemos ler ele de diversas formas. Não é? Quando
cita o texto, o verso 39, diz que ele cumpriu o seu voto e ela não conheceu homem. O texto pode sugerir que o voto é que ela ficou virgem. E o costume surgiu, né? E daí veio o costume. Veio o costume em relação ao quê? Chorar o quê? A virgindade. Não era chorar o falecimento. Também o texto sugere que as filhas de Israel iam aonde? Não existia o templo. Sugere também que podiam ir lamentar com ela a virgindade. Porque ir aonde? Eles iam e lamentavam por 4 dias. Então, os textos também sugerem essa questão. Já que o senhor ainda tem um tiquinho, eu amplio a pergunta dizendo assim, e hoje, quem faz votos e não cumpre, está em pecado? Está em pecado. E Deus não se agrada de voto de tolo. Há hoje muitas pessoas que hoje fazem votos de tolo. Elas prometem dar a Deus o que elas não podem dar. E depois se tornam pessoas devedoras. Né? A Bíblia diz que o que nós votamos não podemos demorar em cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolo. A gente tem que ter, e eu creio que esses textos estão na Bíblia para nos alertar, cuidado que você está prometendo. Primeiro, a bênção de Deus nunca foi condicional. Deus nunca condicionou nos abençoar mediante a troca por alguma coisa, seja dízimo, seja oferta, seja alguma outra dádiva. Deus é gracioso não por interesse, Deus é gracioso porque Ele é gracioso. Isso é de particularidade das pessoas, elas querem agradar a Deus de alguma forma, mostrar a sua gratidão. Há muitas pessoas hoje que fazem esse voto que é mais tolo ainda, que é o voto de troca. Eu vou dar isso para o Senhor me dar aquilo. Então a gente tem que ter muito cuidado, esses textos, eles estão aqui na Bíblia para a gente pensar muito bem quando a gente pronunciar alguma palavra em relação a Deus, porque nossas palavras têm um peso de verdade diante de Deus. Muito obrigado, pastor. Pastor Aguinaldo, a mesma pergunta, você quer que repita a pergunta? Seria bom. Só Tem como repetir? Se não vou lembrar, se ele poderia não ter cumprido o voto, essa pergunta. Vamos lá, é a um. Seria pecado, né? Se Jefté não sacrificasse a sua filha, ele estaria em pecado? Então, uma boa pergunta. Antes eu queria fazer um comentário que eu acho muito interessante, Números 30. Números 30 fala o seguinte, que se uma mulher, ela fizer um voto, chegou em casa, ela é solteira, e fez o voto, quando chega em casa, pai, fiz tal voto. O pai disse assim para ela, não, esse voto aí não vale não, você não vai cumprir esse voto aí, porque esse voto não tem nada a ver. Ou se ela for casada, chegar em casa e falar para o marido, o marido disser, você não pode cumprir esse voto, a Bíblia diz que ela está livre desse voto. É uma coisa bonita assim, porque mostra o respeito de Deus pela autoridade, né? Mas assim, o pastor, ele falou, eu não lembro bem a passagem. Apanhada feminista, pastor. Vou, né? Vai. Mas está na Bíblia, né? Eu não posso fazer nada. Pois dizem que a Bíblia é machista. Está aqui, né? A autoridade não é só a autoridade, mas abençoa ela, porque livrou ela às vezes de um voto precipitado. Mas aqui o pastor colocou, eu acho que eu entendi o que ele colocou, essa questão do voto temerário. E até pelo que o pastor expôs, eu já pensei que Jefté ele poderia não ter cumprido o voto, né? Quando o que saiu lá não foi um boi, não foi uma vaca, não foi uma ovelha, nesse caso, pela precipitação, pelo pecado que o voto dele ia trazer, pelo que eu entendi, até da lei de votos, por ser um voto temerário, por ser um voto desaprovado por Deus, é óbvio que ele não estaria inocente, porque ele chegou a fazer um voto, mas ele poderia sim ter substituído o voto. A minha questão é que eu acho que ele não substituiu. O meu entendimento é que o texto não dá essa base toda de que ele teria trocado a morte dela pela virgindade dela. Eu acho que o texto não dá essa base. Mas pelo que o pastor até expôs aí sobre as leis de voto, que ele poderia ter falado, não, eu vou então fazer uma coisa mais simples, ela agora vai ser só consagrada ao Senhor. É o entendimento que eu tenho. E quem vota hoje e não cumpre, está em pecado? Sim. Sim, agora vamos imaginar que seja um voto um voto absurdo, né, que leve a uma morte, que leve a uma coisa assim tão terrível, seja um voto temerário. Pela própria Escritura parece que há uma possibilidade, mas acho que não sem consequências, porque quer não queira, a Bíblia alerta bastante
votos. É melhor que você não vote do que você vote e não cumpra, né? Muito bem, agora uma pergunta minha, para os dois. Quanto tempo tem de programa ainda? Então, 2 minutos só para cada um, tá? A pergunta é a seguinte, Deus sabia desde o começo quem sairia de casa. Ninguém sabia, mas Deus sabia, né? No caso, por que Deus deixou que tudo acontecesse do jeito que aconteceu? Pastor Marcos. Deus sabia que Abraão não ia sacrificar o seu filho? Lógico que sabia. Agora, Deus interage na história, intervém na história quando é necessário. Não é? Dentro do plano, dentro do projeto dele, ele intervém. Eu não estou dizendo com isso que a bola rolou e a coisa acontece e Deus vem aí para a coisa acontecendo. Eu creio numa presença ativa de Deus na história. Deus sabia do que ele estava fazendo. Deus podia também impedir que aquela moça saísse ao seu encontro? Ele podia impedir isso. Agora, Deus nos deu a liberdade e ele respeita essa liberdade que ele nos deu. E Jefté fez esse voto dentro da sua liberdade. E Deus respeitou a liberdade dele e as coisas aconteceram. E Deus viu no uso da sua liberdade sinceridade, pureza. Ele não fez de uma forma que desagradou a Deus, mas na sua sinceridade ele o fez. Então, eu creio que Deus respeita a nossa liberdade e Deus intervém quando a nossa liberdade vai impedir que ele cumpra o seu propósito. Então, eu creio que ele age dessa forma. Ele, ao mesmo tempo que ele respeita a nossa liberdade, ele não vai permitir que a nossa liberdade intervenha no plano dele, porque ele também é soberano e Senhor sobre todas as coisas. Pastor Aguinaldo. Essa é uma pergunta bem profunda, né? Se o senhor defende que ele queimou a filha no altar, como é que Deus não mudou essa história? Eu acho que não vai longe daquilo que o pastor falou. Deus age no nosso tempo, né? Quando você olha certas coisas drásticas que aconteceram na Bíblia, Deus sabe que lá na frente aquilo ia acontecer, Deus sabia os pecados que Davi ia cometer. Sansão, o exemplo dele, os exemplos morais de Sansão são muito ruins, mas nem por isso Deus deixou de escolher ele para o propósito que ele tinha de usá-lo para destruir os filisteus. Então ele podia, mas ele sabia os pecados que Sansão não podia ter escolhido um que fosse moralmente melhor. Então esses são questionamentos, são os questionamentos do e se. É igual a história, você não... e se o Hitler tinha a guerra? Não sabe, não tem como você voltar atrás e ver. Então, a Bíblia, ela é a revelação de Deus para nós no tempo. Naquele tempo de Jefté, ele fez o voto com sinceridade, ele fez o voto que ele tinha que fazer, ele teve a vitória que ele tinha, pela fé venceu o exército mesmo, né? No final do processo é que a coisa ficou complicada. Deus sabia? Deus sabia, mas Jefté não... Se Jefté soubesse, ele também não teria feito esse voto, né? Então ele fez o voto dentro do conhecimento, dentro do tempo, dentro de tudo o que foi. Por isso que eu penso, né, e insisto, que chegou no final, ele viu a situação daquele jeito, ele poderia até talvez ter quebrado o voto, mesmo sem saber que era temerário, mas ele poderia, não, isso eu vou... Mas ele fez uma escolha ruim e fez o sacrifício. Mas durante todo o processo, a sinceridade dele teve presente. Mas só uma coisa, o voto temerário não era... O voto não era anulado, era substituído. Não havia dispensar o voto. Ele era substituído, né, por algo coerente e aceitável, né? O texto que cuida disso é Levítico 5, né? Que isso. Você falou, versos 4 e 5. Antes de terminar o programa, eu queria apenas acrescentar o seguinte. Talvez você ficou muito atordoado com essa história toda, conversa com o seu pastor. É muito importante que a gente lembre que o livro de o livro de Juízes, ele tem uma finalidade extremamente importante. Ele vai explicar duas coisas. Primeira, ele vai mostrar que Israel fez os absurdos que fez. No livro de Juízes só tem absurdo. Porque desobedeceu uma ordem de Deus que nós hoje achamos chocante. Deus mandou exterminar todo o povo da terra. Eles não cumpriram essa ordem e tudo que eles fizeram de errado no livro de Juízes foi influência dos remanescentes da terra.
o voto de Jefté, incluindo o voto de Jefté, porque aqueles povos da terra faziam sacrifícios humanos, né? E a segunda coisa que o livro de Juízes ensina é que, como diz o autor, cada um fazia o que bem entendia porque não havia rei em Israel. O livro de Juízes foi escrito para mostrar que eles deveriam ter obedecido a Deus lá atrás e que a função do rei seria de fazer o povo obedecer ao pacto, obedecer à lei, obedecer à aliança. Os reis que fizeram isso são chamados de bons reis, porque fizeram o que era reto diante do Senhor. Os reis que não fizeram isso são chamados de maus reis, porque não fizeram o povo obedecer à aliança. É nesse contexto que a gente tem que entender a história de Jefté. Tem acontecido o que tiver acontecido com a filha dele. Obrigado, pastor Marcos. Obrigado, pastor Aguinaldo. Deus abençoe vocês. O contato desses dois preciosíssimos irmãos está no site vejamsó.com.br, no campo convidados, à sua disposição para responder perguntas, aceitar convites e ofertas também. Votos não. Vamos ver quem é que vai ganhar o livro, ou melhor, o relógio. O Sérgio Dantas Mascarenhas ganhou o relógio da Agrade, lá da capital da terrinha. Para você que fica com a gente, que vem com essa emissora Paz e a Graça de Jesus, nos vemos no próximo Vejam Só.